Olá, meu povo do sétimo ano. Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de inglês. E finalmente a gente vai sair do Simple Present, né? Assim eu espero. Hoje nós vamos estudar as formas negativa e interrogativa e a gente fecha o conteúdo. Então vocês podem ficar felizes. Pra quem já viu aí Simple Present, demais, né? Só fazendo uma breve recapitulação, né, do conceito desse tempo verbal. Quando eu devo usar, né, o Simple Present, ele é empregado justamente para descrever o que as pessoas fazem no cotidiano. Além disso, nós podemos utilizá-lo para retratar fatos ou verdades em geral, caracterizar alguns estados emocionais ou características físicas e pessoais, narrar ou sintetizar histórias ou eventos, entre outros usos, né? E a gente já explanou, tanto é que eu dei exemplos na forma afirmativa. E hoje, sem mais demoras, né, a gente vai para a forma negativa e interrogativa. Na forma negativa, ela é formada pelo uso dos verbos auxiliares, que é o do e o das. Então, lembre-se que na forma negativa, para você formar as frases, né, você faz o uso desses verbos auxiliares, que é o do e o das. O do, ele é utilizado com os pronomes I, you, we e they. Já o does, ele é usado com o he, o she e o it. Então, preste atenção e você deve anotar essa parte bem importante para lembrar na hora dos exercícios. Nas frases da negativa, elas podem ser escritas de forma completa, do not ou does not, ou na forma contraída, que é a forma, né, abreviada aí do not ou do does not. Aí fica don't ou doesn't. E muito importante, né, para te ajudar aí na formação de frases e entender a forma negativa, eu trouxe, né, a estrutura. A estrutura da forma negativa, ela é composta pelo sujeito. Então, assim, a estrutura, né, da forma negativa, ela é composta pelo sujeito, mais o verbo auxiliar, o do ou das, mais a partícula not. Aí vem o verbo principal da frase e o complemento, que é o restante da frase. Aí a gente tem alguns exemplos aqui. Olha que a estrutura é também muito importante para você fazer anotações, para você se lembrar como é que é composto, né, a forma negativa no Simple Present. A gente tem um exemplo aqui, ó. I do not live in Brazil. Eu não moro no Brasil. A gente tem aqui, ó, o I, que é o sujeito, o do, que é o verbo auxiliar, mais a partícula not, o verbo principal, que é live, e o complemento da frase. I do not live in Brazil. Eu não moro no Brasil, né? A gente tem outros exemplos aqui. She does not watch TV every day. Ela não assiste TV todos os dias. Então, assim, por que aqui não é o do? Por que é o does, que é utilizado aqui como verbo auxiliar? Por conta, né, que o does, ele é utilizado com o he, she, it. Você sempre deve lembrar isso. E o do, ele é utilizado com I, you, we e they. Então, aqui, ó, a estrutura, né, o sujeito, she, verbo auxiliar does, mais a partícula not, o verbo principal e o complemento da frase. She does not watch TV every day. A gente tem um terceiro exemplo aqui. She doesn't watch TV every day, né? Esse exemplo é o mesmo do anterior, só que com a forma, né, contraída. Você vê aqui que o does e o not, eles não estão na forma contraída. E aí, só para você ver como é que fica, tá aqui a forma contraída.
does not. Aí fala doesn't. Já na forma interrogativa, assim como acontece nas frases negativas, os auxiliares do e das são utilizados para formar frases interrogativas no simple present. Então, assim, o do e o das está presente lá na forma negativa e eles também são utilizados na forma interrogativa, mas com posição diferente, né? E é por isso que eu sempre trago a estrutura de cada uma das formas. Aí você já sabe que o do ele é utilizado com I, you, we e they, e você já sabe que o does ele é utilizado com a terceira pessoa do singular, que é o he, she e it. Aqui a gente tem a estrutura, que é o verbo auxiliar, ele vem primeiro. Na forma interrogativa, o verbo auxiliar vem primeiro. Logo após é o sujeito, mais o verbo principal, o complemento e o ponto de interrogação. Você lembra, né, que é forma interrogativa. Então, o ponto de interrogação ele faz parte da estrutura como um todo. Só para fazer uma breve recapitulação, na forma negativa, tanto na forma afirmativa como na negativa, o sujeito ele sempre vem primeiro. Na negativa, na interrogativa, digamos assim, o sujeito ele não vem primeiro, o que vem, né, é o verbo auxiliar. Então, aqui a gente tem a estrutura, ó, o verbo auxiliar, mais sujeito, mais verbo principal, mais complemento e o ponto de interrogação. E aqui eu trouxe os exemplos para vocês compreenderem melhor. Aqui eu tenho, do you get up early? Você acorda cedo? Então, é uma pergunta. Aqui a gente vai identificar, olha, o verbo auxiliar, ele vem primeiro na forma interrogativa, que é o do. Logo após, né, o sujeito, you, e o verbo principal, get up. E na verdade aqui é até mesmo um phrasal verbs, né? Mas não vamos entrar nesse contexto que foge um pouco do assunto, né? E early, né, o complemento da frase e o ponto de interrogação. Em todos os exemplos, né, você vê que tem um ponto de interrogação. E ele é muito importante, né? Se é forma interrogativa, então você sempre usa o ponto de interrogação no final da frase. Do you make lunch today? Você vai fazer o almoço hoje? Do we study today? Nós vamos estudar hoje. Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? E aqui a gente, para dar um exemplo, né? A gente só tinha os exemplos com o do. E aqui tem um final, né? O exemplo com o does. Aí você lembra, né? Que o does, ele sempre é utilizado com he, she e it. Então, se você aprender isso, você já aprende como é que o do, ele é utilizado. Porque você sabe que o does só é utilizado com he, she e it. Aí, como aqui, né? Tem o sujeito é o he, é ele. Então, foi utilizado como verbo auxiliar o does, né? No início da frase. Does he like chocolate? Ele gosta de chocolate? E é isso, meu povo. A gente encerra esse assunto e a atividade está no roteiro. Não deixem de assistir a aula para entender, para compreender. E não deixem de fazer atividade, que é frequência e participação. Então, qualquer dúvida, é só você me perguntar, entrar em contato comigo. See you. Até mais. Até a próxima aula.